Boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza. E depois de um longo tempo, passando vários programas para vocês sobre saúde, sobre música, orquestra, hoje vamos mudar o nosso conteúdo. Por isso que é bom TV Tudo. TV Tudo é um nome abrangente que nós podemos trazer no nosso programa uma variedade de assuntos para informação dos nossos internautas. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante, um espiritualista de alto nível que vai trazer para vocês uma infinidade de conhecimentos espirituais. Nós precisamos saber de tudo, porque parece que a gente sabe tanto e quando vemos, nós temos diversas religiões, nós temos diversas povos com diferentes religiões e que a gente não toma conhecimento. Se você é católica, você sabe só do catolicismo. Quando você é evangélica, você gosta de falar sobre o evangelho, porque as outras igrejas não, porque não, eu sou salva, eu não sei o quê. Nada disso. Nós temos várias religiões, vários conhecimentos importantes para a nossa vida, que tudo é cultura. Estamos aqui com o Cléo Ferrari, que é o joalheiro de alto nível, conhecedor de joias espiritualistas, de símbolos e tudo mais. Boa noite. Boa noite, Darcy, tudo bem? Tudo bem, e quanto tempo a gente está viabilizando essa reunião e não deu certo? Agora, hoje transformou-se em realidade. Graças a Deus. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Agora, como é que estão seus negócios? Como é que estão os seus cursos de joalheiro? Como é que estão suas vendas? Que você trabalha nessa área da espiritualidade, de joias que só são espirituais, que eu achei assim, atrás dos bastidores, quando conversávamos, achei muito interessante. Como que estão os seus negócios? Graças a Deus, indo sempre, como o Marcadoso falava, sempre cada vez melhor, né? E agora, com a sua divulgação, tenho certeza que vou conhecer um núcleo mais avançado, pessoas que estejam interessadas em proteção, em casamentos, todo tipo de necessidades, né? Porque hoje em dia as pessoas têm várias necessidades e o talismã faz com que as pessoas consigam realizar aqueles sonhos, né? Mas espera aí, antes de entrar na fundamentação do seu trabalho, claro, no seu conhecimento tão maravilhoso, criativo, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você falou em talismã. Então, o talismã, olha gente, talismã, quando vocês frequentadores de diversas religiões, às vezes vocês levam um patuá, às vezes vocês levam uma santa, às vezes vocês levam um talismã. Agora, Cléo, então você trabalha com o Anel dos Anjos. Trabalho com o Anel dos Anjos, mas voltando só um pouquinho, o talismã vem de uma palavra árabe chamada talismã, que significa algo que retém a magia. Se você, por exemplo, pegar um anel de ouro e der para uma pessoa sagrada que você conhece, uma tiazinha benzedeira, ela benzer esse anel, essa energia vai ficar nesse anel por uns 100 anos. Se tiver uma pedra, dura 1000 anos. Então, para você ver como é importante uma pedrinha, simplesmente ela ancora essa energia. Nos livros conta-se que dentro de cada pedra mora um gnominho que canta uma canção. Aí quando você dá uma espécie de passe, uma bênção no anel, ele ouve essa bênção e fica cantando isso por milênios, até a pedra sofrer algum impacto. Mas se a pedra não sofrer nenhum impacto, ela guarda essa magia por 600 anos. Esse é o lado oculto do talismã, que ele consegue reter a magia empregada. Por isso que as pessoas gostam muito de usar o ouro, usar a prata, porque os outros metais não retêm tanto a magia da cura, nem a magia da bênção, né? Então, gente, vocês viram a explicação, nossos telespectadores aí, vocês viram aí a explicação do talismã. Então, o talismã no aspecto religioso e para aquelas pessoas fanáticas, eles ficam criticando, não, isso não pode carregar no pescoço, porque isso não é bom, porque a cruz não pode carregar a cruz. Não vamos levar para esse lado, não, porque toda religião chega até Deus, toda crença também, todos os caminhos levam a Deus, toda crença talvez leve a Deus. O que importa é o comportamento da pessoa, como ela se mantém dentro desse universo, desse mundo maravilhoso, né? De que Deus nos predestinou com uma missão aqui. Então não vamos assim
não vamos julgar as religiões. Eu acredito que todo caminho leva a Deus e nós temos, então, que ouvir todas as religiões, porque é a cultura. Agora, me diga uma coisa, você disse, desculpa, eu saí um pouquinho, né, que nós temos mais tempo hoje para falar mais coisas, dissertar. Você falou em gnomo. Olhando para os nossos telespectadores, explica o que significa gnomo, que eles têm, às vezes as pessoas têm tanto assim uma crendice, às vezes fala que não é bom, porque gnomo não é religioso. Explica um pouquinho para eles o que significa gnomo. Bom, são os seres da natureza, são constituídos de várias famílias, né? Tem os gnomos, as sílfides, as salamandras, as ondinas, todos esses seres são seres da natureza que estão envolvidos nos diversos planos. Os gnomos são seres ligados à terra, né? As salamandras são os seres ligados ao fogo, as ondinas são seres ligados à água e as sílfides são seres ligados ao ar. Todos são seres da natureza e todos esses seres ajudam na procura dos minerais, na confecção das pedras. Todos esses seres da natureza estão participando em todos os trabalhos de magia, mas eles não aparecem. Isso é só para quem trabalha no campo mesmo, né? Agora, você então é um joalheiro. Você, a princípio, quando começou com essa arte de joalheria, você já despertou o seu trabalho para a espiritualidade, ou isso aflorou depois de vários estudos, ou que você já nasceu com esse dom? Porque você trabalha com o Anel dos Anjos. A história é mais ou menos assim. Eu sou médium desde criança, meus pais me avisaram que eu era médium, eu vi minha mãe, que já tinha morrido quando eu tinha 11 meses, vim falar comigo, a minha madrasta ouviu a história, me chamou, me falou que a pessoa que tinha falado comigo, que ela ouviu, era minha mãe, e aí com 3 anos eu já fiquei sabendo que quem morria, não morria. Então eu já fiquei meio assim, né? Não morre. Não morre. Essa energia, você imagina, a pessoa ficou me esperando desde os 11 meses, até fazer 3 anos, para vir falar para mim que estava no plano espiritual, muito preocupada comigo, mas que agora me viu formoso, isso com 3 anos, e que agora poderia seguir o caminho em paz. A minha madrasta ouviu isso, veio correndo ver quem era. Não viu ninguém, me chamou, me pôs no colo e me contou a minha história, que ela não era minha mãe, que aquela, colocou uma foto na minha frente, eu reconheci a foto, falou, essa é sua mãe. Então, com 3 anos, eu passei a compreender que eu já tinha uma mediunidade, né? Aí, depois, eu entrei na minha igreja, que é a Fraternidade Branca, em 75, e a sacerdotisa do grupo, ao saber que eu era joalheiro, me pediu para fazer as joias do grupo com pedras verdadeiras, que outros tinham feito com pedras sintéticas, falsas. E daí em diante virou minha tônica. Daí em diante eu só fiz joias religiosas, até que um dia o meu mestre, que eu não via faz tempo, veio me visitar e me trouxe um catálogo de 1928 e estava lá o Anel do Anjo. Só que escrito um nome que eu não posso falar aqui porque os judeus não permitem, um nome sagrado deles. Aí eu falei, puxa, mas como fazer uma peça em que possa fazer um nome que seja usado por todos, né? Aí o meu mestre falou, Cléo, por que não põe o nome do anjo? E aí começamos a fazer 1, 2, 3, hoje já estou com 1.700 anéis feitos, já se passaram 25 anos, e eu consegui me libertar só fazia cruz de Malta. Teve um tempo que eu só fazia peças assim, ó, só cruz de Malta, que era o grupo, a peça do... Essa é a cruz de Malta. É a peça que é do símbolo do grupo lá. Então, durante anos, só fazendo essa peça. Nossos internautas estão vendo, olha que linda, a cruz de Malta. Coisa linda. Isso é com ouro? Sempre com ouro. Sempre com ouro. Sempre com ouro. Todas as peças sempre com ouro. Peças lindas. Ali você tem todas elas. Depois de um tempo, eu fiquei fazendo peças de todos os segmentos, de todos os níveis, né? E aí eu queria me libertar um pouquinho da Cruz de Malta, porque vários segmentos não gostam muito da Cruz de Malta. E eu queria uma peça que fosse abrangente, que atendesse a todos os grupos religiosos. E eu pedia para o meu guia, eu falava, mestre, me mostre uma peça em que eu possa proteger todas as pessoas e que elas não fiquem tão preocupadas por causa da cruz, né? Porque as pessoas têm uma certa cabreiragem da cruz, né? Tem mesmo. Mas se você reparar, o Brasil foi descoberto
por Pedro Álvares Cabral, tinha uma cruz de Malta na vela. Quem patrocinou a descoberta foram os reis católicos, templários, que bancaram a viagem, né? Então, desde antigamente, a cruz de Malta é um símbolo mágico. Mas depois de 15 anos trabalhando com cruz, eu implorava para o meu guia, eu falava, mestre, me mostre um outro talismã, porque só cruz eu não posso entrar nos outros segmentos. Aí que veio o Anel do Anjo. O Anel do Anjo entra em todos os segmentos e todas as pessoas, mesmo as católicas, mesmo as judias, muçulmanas, começaram a me procurar. Todos acreditam em anjo. E alguns me pedem para me escrever o anjo em árabe. Eu escrevo também, só que aí a pessoa tem que me dar a heráldica, porque eu não tenho desenho, eu só tenho em hebraico. Sim. Né? Mas trabalho com todas as filosofias, todos os grupos, e todos gostam do ouro, né? E com pedras preciosas, né? Agora, justamente eu trabalho pela data de aniversário da pessoa. A pessoa me dá a data, né? Como, por exemplo, podemos fazer a pesquisa com câmera, né? Pela data dele, nós vimos que ele nasceu no dia... Então, o anjo dele é o 62 Yael. Yael. O salmo que ele tem que rezar é o 62. Esse é os vários... São 72 anjos, né? Mas o salmo, para ele entrar em contato com o anjo dele, é o 62, o Yael. Né? Eu até indico para os meus amigos esse livro, a enciclopédia da Mônica Bonfiglio. Tem em todos os lugares, ela é muito boa, o livro deu muita credibilidade aos anjos, né? E pelo nome Yael, tem em hebraico, está aqui, ó, tá vendo? Lamed Aleph He Yod. Eu escrevo isso em ouro, ponho no anel e coloco para ele. Aí ele não vai conseguir andar mais sem o anel na rua. Todo dia ele vai querer sair. E o anel concentra todo o magnetismo, toda a energia boa que ele tem. Não conseguirá sair sem o anel. E o meu é o Mabel. Imagina, o meu é curtinho. O meu é o 61, Salmo 61. Salmo 61 e meu anjo é o Mabel. Uma beldade. Que legal, olha que beleza, gente. Então, tá vendo quanta coisa a gente aprende? Não pode ter preconceito, nossos internautas. Olha aqui, gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Dentro de poucos instantes, a gente volta para dar mais informações para vocês sobre sobre o anjo e sobre também a joalheria, sobre joias, sobre anel do anjo. Pouquinho, voltamos já. Voltando então com o Cléo Ferrari, o joalheiro de alto conceito. Eu digo alto conceito porque a joia dele é diferenciada, é espiritualista, e todas têm um sentido. Por que você vai usar no pescoço, né, uma plaquinha dessa? Por quê? Imagina, olha só, uma plaquinha dessa no pescoço com o nome do seu anjo, isso aqui é uma proteção espiritual muito grande, é ou não é, Léo? Léo, é legal. Além do mais, você pode gravar atrás o tipo de sangue da pessoa e o telefone de referência, porque todos os soldados americanos usam uma plaquinha quando vão para a guerra. E nós aqui em São Paulo estamos numa Gotham City, temos que nos proteger, né? E a plaquinha do anjo pode também ter outro aplicativo, né? Olha, gente, eu acho que eu vou representar essa joalheria, porque eu sou tão espiritualista, eu gosto tanto dessas coisas. Pensa bem, você com uma plaquinha dessa luxuosa no pescoço, com o nome do teu anjo te protegendo, não precisa coisa melhor. Nós estamos aqui com mais uma convidada, como é seu nome? Vilma. A Vilma chegou, se interessou, olhou, gostou e, por curiosidade, ela veio aqui participar das nossas entrevistas para se inteirar mais sobre o que o anjo faz com a gente, o que ele quer da gente, o que ele precisa, o que ele nos ajuda tanto. Agora, me diga uma coisa, você que é espiritualista, você disse que tem um guia, então, esse guia seu, ele, claro, colabora com você na criação de todo o seu produto, que você já me disse atrás dos bastidores. Me diga uma coisa, para você sair com uma plaquinha dessa, do anjo, você pode sair sem benzê-la, sem nada, apenas você confecciona e vai embora com a placa, já está com proteção? Não, eu ensino a pessoa a benzer. O benzimento eu peguei de um livro maravilhoso chamado Lado Oculto das Coisas, do C.W. Leadbeater, da editora Pensamento. É um padre clarividente que deixou uns 15 obras maravilhosas, teosofistas, né? Eu sou estudante de ocultismo, estudo tudo para poder explicar para as pessoas o lado oculto das coisas, né? E esse autor, esse padre, ele explica que você faz essa argolinha e passa... Segura um pouquinho para mim.
Vamos dizer que eu acabei de dar esse anel para você. Tem o ouro de quem vendeu, o ouro de quem... Todo mundo que confeccionou, o cravador, a pessoa que vendeu o diamante. Então, o anel chega, ele vem carregado de vibrações. Você faz uma argolinha, passa uma vez, fecha o dedo. Passa a segunda vez, fecha o dedo. Passa a terceira vez. E ao passar a terceira vez, você pensa tudo aquilo que você gostaria que essa peça lhe atraísse. E, ao mesmo tempo, pensa tudo aquilo que você quer que essa peça afaste. E, ao passar pela terceira vez dentro da mão, fechando a mão, você magnetizou ela com sua vibração. Tirou a minha, de quem fez, de todas as pessoas que participaram. E você imbuiu na peça esse magnetismo teu. Tem gente que ainda passa um perfuminho, essas coisas, mas esse é o lado oculto que o padre ensina. E é um padre que ensina? É um padre. Um padre. Leadbeater, C.W. Leadbeater. É muito conceituado, as pessoas o amam. Então, gente, como ele estava dizendo aí, que a pessoa morre e fica a energia da pessoa. Então, quando fala que existe espírito, a pessoa fica pensando que o espírito está andando para cá, para lá. Possivelmente ele esteja andando, mas o que fica muito da pessoa também é energia, não é, Cléo? Então, no caso que você citou da minha mãe, eu acho que como ela me deixou, imagina, uma senhora italiana, ela morreu atropelada no Largo da Rocha, ela não conseguia ir embora porque ela me deixou um filho de 11 meses. Imagina, essa alma ficou super aflita no plano espiritual, aguardando o filho dela ter consciência para ela vir falar. Ela não tentava aparecer para mim com 1 ano, 2 anos, que eu não ia ter consciência. Quando eu tinha 3 anos, estava brincando, aí ela veio, conversou comigo, se identificou, falou que estava bem, que agora poderia ter paz, que agora estaria tranquilo, porque estava vendo eu formoso ali, né? E aí minha madrasta, que ontem, por sinal, foi aniversário dela, já está no além, ela ouviu a história, foi correndo, me perguntou quem que estava falando comigo. Eu falei, é uma senhora assim, assim, assado. Ela correu, viu que tem um prédio de 3 andares sem elevador, ela olhou pela janela do prédio, ali na Rua das Palmeiras, em frente à Rede Globo, olhou, não viu essa pessoa de branco, voltou para mim, me pôs no colo, mostrou uma foto para mim, falou, era essa pessoa? Aí eu falei, era essa. Aí ela falou, então, eu não sou sua mãe, eu estou casado com seu pai, mas essa é sua mãe. E aí ela me contou essa história e passei a compreender que as pessoas, espiritualmente, ficam retidas quando têm uma obrigação. No caso, era falar comigo. Eu acho que depois que ela falou comigo, ela foi embora. Né? Legal. Legal isso, né? Legal, legal. Por mais que a gente não queira acreditar, mas sempre a gente fica na dúvida, né? Porque fala, cada religião tem um conceito, né? E meu pai era mais incrível ainda. Meu pai, ele ia rezar, e meu pai era deputado, né? Caçado na ditadura na Light, meu pai era deputado. E o que acontece que quando ele ia rezar o Pai Nosso antes do almoço, das refeições, ele não deixava sentar à mesa sem rezar. E ele ele recebia um índio e cantava o Pai Nosso em tupi. Imagine, eu com 3 anos, já tinha visto minha mãe na porta. Eu ia almoçar, meu pai rezava o Pai Nosso em tupi, eu já ficava apavorada. Minha mãe falava, é um índio que protege o seu pai e toda vez aparece para ele. Depois fiquei sabendo que ele tinha também uma freira que aparecia para ele também. Essa freira apareceu por uma amiga. Essa mulher teve uma angina, caiu no chão com um excesso de tosse por causa de cigarro. A freira apareceu num raio de luz, mostrou para ela pegar o cigarro, ela fumou um trago, nunca mais fumou. A freira do meu pai apareceu para ela. É interessante, né? A gente vai ficando assim, não é na dúvida da religião da gente, mas vai tendo uma outra cultura e sabe que para algum lugar a gente vai, né? Mas falando, ele já falou bastante sobre o anjo, sobre o anel dos anjos, sobre a espiritualidade, sobre o conceito dele espiritual, né? Como ele evoluiu nesse trâmite de joalheria, dessa criação incrível. Agora, parece-me que ele também, para aquelas pessoas que se interessam, e se quiser cursar, fazer cursos sobre joalheria, parece-me que ele vai dar essa informação agora para a gente. Não sei se é certeza, não sei custo, mas antes dele passar a informação, vocês não percam a oportunidade de procurar saber mais dos anéis, a proteção dos anéis, a proteção da plaquinha. Uma medalha que ele não trouxe aqui, que ele comentou com a gente, eu estou muito curiosa, a Runa do Amor, que todas as pessoas solteiras, viúvas, que procuram um companheiro e que ela usa essa medalha,
certamente ela se casa. É feita na sexta-feira e é de ouro. É feita na sexta-feira, é de ouro. Então, dia da paixão. Gente de fora que o procurou, comprou a medalha, levou para a Itália, para outros países, elas voltaram aqui, aliás, mandaram gente atrás dele com endereço para levar mais para aquelas pessoas também adquirir a medalha, porque realmente se casa. Então, é claro, casar é bom, ter um companheiro é uma delícia. Bom, Cléo, então fala um pouquinho da confecção de joia, que nós estamos no final já do seu período, né? Da sua entrevista. Está tão bom falar de ouro, pegar em ouro, ver essas coisas lindas aí que enchem os nossos olhos, e quanto mais espiritualista ainda, muito mais. Então eu gostaria que você falasse sobre o curso, quanto custa o curso, quanto vai custar, qual é o empreendimento que a gente tem que tirar do bolso para fazer esse curso. Isso todo mundo vai despertar curiosidade. Então, nós temos uma sala nos Jardins, lá na Rua Augusta, em frente à Galeria do Rock, e o curso consiste em basicamente 4 horas, assim, são 12 horas mês, 4 horas por semana. Aí a pessoa tem que ver como é que ela quer fazer, se ela quer dividir 2 vezes por semana de 2 horas ou uma vez só de 4 horas. Normalmente é mais ou menos na faixa de R$500 por mês, né? E aí é 12 horas mês, e eu ensino a pessoa a fazer as peças, ensino ela a tirar a forma. Vamos dizer que ela cria uma peça e ela leva 3 horas para fazer aquela peça. Eu ensino depois ela a tirar a forma dessa peça. Se alguém quiser novamente, ela não precisa perder 3 horas para fazer. Ela já tem a forma, ela manda fundir, então ela faz em grande quantidade só fazendo uma matriz. Eu ensino ela a fazer as matrizes e apresento para ela as pessoas que reproduzem a peça e que dão banho, e também apresento para ela as lojistas que venderão os produtos. Eu coloco ela, insiro ela no segmento. Esse R$500 está incluso o material, ou ela vai ter que levar o material? No primeiro mês ela vai observar, eu empresto minhas ferramentas, mas eu até recomendo que ela no segundo mês compre uma banca para ela se envolver mais, e compre as peças. Não é muito caro, mas é tudo importado, de boa qualidade. E aí a pessoa tendo acesso a esse tipo de ferramenta, ela vai poder confeccionar na casa dela. Eu ensino ela a começar com outros metais, mas depois ela começa com prata e ouro. Né? E tem uma banca pequena hoje em dia que a pessoa pode fechar e guardar debaixo da cama. Porque a banca do joalheiro, ela tem uma gaveta para catar o pó do ouro que cai, ou o pó da prata, que depois é refundido e reusado. Essa é a única peculiaridade, porque as outras mesinhas, o pó cai no chão, aí a pessoa não recupera o pó. E essa mesa do joalheiro tem uma espécie de uma bandeja específica embaixo que retém o ouro, e aí a pessoa pode recuperar e refazer novamente, né? Mas então é bom porque desperta a nossa curiosidade, até porque você pode começar com material mais simples, né? E depois que você teve o conhecimento científico da peça, a confecção, aprendeu a fazer, ela então procura um material melhor e vai fazer suas peças, né? E muito interessante. Prata e ouro. Eu faço a pessoa só trabalhar na prata, porque tem o cobre também, mas o cobre ele é bem diferente, ele é muito mole e ele é meio venenoso. Então eu não recomendo que os meus amigos e as minhas amigas trabalhem com o pó do cobre, que é perigoso. Então, Cléo, se a gente quiser adquirir essas peças, se os nossos internautas estão interessados no curso, vai entrar em contato pelo site, vai entrar no seu site. Você vai falar o site, vai falar telefone de contato, vai falar tudo, e onde você reside, o ponto principal de onde você vai dar o curso, para fixar bem isso aí para os nossos internautas te procurar. Okay. As pessoas que se interessarem, que quiserem entrar em contato, entrem em contato através do site, que é aneldosanjos.net, ou pelo Face, que é Anel dos Anjos, no Face mesmo, né? As pessoas que quiserem também entrar em contato para aula, aí eu recomendo que liguem na loja para conversar com a minha esposa. O telefone é 3082-7729 nos Jardins, aqui na Rua Augusta. E as pessoas que estiverem interessadas em entrar em contato comigo, conversarem diretamente comigo, o telefone é 966-20-1010. Número bonito, né? Aí as pessoas que se interessarem, entrem em contato. Bom, gente, nós terminamos o primeiro bloco no nosso programa, falando de Anel dos Anjos, com o Cléo Ferrari. E nós temos agora o segundo bloco, que vem uma cantora mirim, e depois nós temos
o nosso grande mestre médico conceituado, ginecologista, doutor Michel, que ele vai falar tudo sobre o HPV, a validade da vacina, por que serve a vacina, como é que deve ser aplicada essa vacina. Será que nós estamos tendo uma aplicação do Estado, que eles estão fornecendo toda essa, estão alertando-nos pelo HPV? Será que essa vacina de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, 4 anos? Então, tá vendo que beleza? Então, tudo sobre HPV, que tem mais de 200 tipos dessa doença. Como se transmite? Não atrapalha o homem, mas que atrapalha. Não atrapalha o homem, mas atrapalha a mulher. O homem tem e nem sente. E outra coisa, não é só isso. Aí você é contaminada por HPV até pelo toque, certo? Masturbação, toque, esse esfrega-esfrega, essas meninas que estão no auge com hormônio aí, né, gente, a flor da pele. Então, veja bem, o cuidado que você deve ter com isso aí. Então, brincar com camisinha ainda, olha lá o beijo, né? Então, nós vamos falar sobre HPV. Fiquem ligados, dentro de poucos instantes a gente volta com o Dr. Michel, o grande ginecologista, e que nos dá assessoria no nosso programa continuamente. Muito obrigada. Dentro de poucos instantes. Vamos para o segundo bloco do nosso programa. Assim como anunciei no primeiro bloco, que nós tínhamos uma cantora mirim, a Suelen Lopes, e nós tínhamos o Dr. Michel trazendo um assunto importante, atual, da hora, que é o HPV, né, gente? Então, Suelen, boa noite. Boa noite. Suelen, você demorou um pouquinho para chegar no nosso estúdio hoje. Foi. Por que você demorou? Porque... Informar errado? Sim. Oh, mas olha, eu vou dar um puxão de orelha nesse povo que está te informando errado, tá, Suelen? Então tá bom. Você está feliz de estar aqui? Sim, muito. Muito feliz? Muito. Cada vez que você comparece num programa que dá uma oportunidade para você, isso é emoção. É uma alegria, na verdade. É uma alegria. Sim. Divulgar seu nome, a sua vontade, Voz. a sua voz, o seu desejo de crescer, né? É. Isso a gente tem que incentivar mesmo as crianças a cantarem. Porque hoje, você está vendo como está a nossa sociedade lá fora? Está todo mundo pensando em revólver, em bala, em matar, em criar conflito, não é? Vamos cantar, vamos ser alegres, vamos nos divertir com serenidade, com tranquilidade, com amor, com paz. Concorda? Concordo. Qual é o recado que você daria para os jovens que estão despontando, para os adolescentes que estão vindo aí com uma força total? Eu daria que procurava um mundo assim melhor, porque isso daí não leva a nada a eles. Não leva a nada? Não. Você tem irmão? Não. Só você? Só. Nossa. Geralmente as pessoas assim, uma só sai toda paparicada e você não parece. Você parece tão responsável, já com um futuro traçado na cabeça. É assim que você pensa? É. É? Parabéns. Mas me diga uma coisa, desde quando você canta? Eu canto desde os 5 anos. 5 anos? Você começou a cantar por quê? Você se identificou com alguma cantora ou começou a cantar porque realmente você tem talento e gosta? Eu comecei a cantar porque eu via minha tia cantando, que ela era de uma banda de forró. E aí eu vi ela cantando. Aí um dia ela me chamou no palco, né? Sim. Aí eu cheguei lá, cantei e aí... Pegou fogo. Peguei fogo. Aí toda vez que ela ia cantar numa festa, aí eu ia também, que ela me chamava. Aí quando ela cantava, eu também cantava. Você já cantava, acompanhava ela? Sim. E até isso eu fui chamada numa banda chama Quente. Mas eu não pude ir porque eu tinha que estudar, fazer estudos. E aí minha mãe ainda não estava pensando que eu ia, sabe, seguir minha carreira. Não sabia? Não. Ela não incentivava? Não, ainda não, porque ela não sabia que eu gostava de cantar. Sim. Até quando eu era pequena, sabe, eu era só para brincar mesmo. Só para brincar? Isso. Aí despertou o desejo? Sim, aí despertou, aí eu falei assim, ai mãe, eu quero cantar. Aí mamãe me levou no Ídolos Kids, aí eu cheguei até a 3ª fase. E aí, levou aonde? no Ídolos Kids. Ah, Ídolos Kids. É. Viajada você, não? Sou. É. E daí despertou o desejo e você foi procurando aperfeiçoar cada dia mais? Aí entrei em um grupo, aí saí. E aí, agora estou seguindo minha carreira solo. Carreira solo.
Agora, você seguindo a carreira solo, tem alguma cantora que você admira, que você gosta, que você gostaria de ser igual? Sim, eu gostaria de ser igual a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo? É? É. Você gosta dela mesmo? Gosto, porque ela é assim pra frente, trata as pessoas bem. É? Que... Gosto do jeito dela. Gosta, né? Agora, o que você acha do mundo atual? Como que você está vendo o mundo? Quantos anos você tem? Tenho 11. 11 aninhos. Como você está vendo o mundo hoje, atualmente? Hoje eu tô vendo um mundo com muita violência. Muita violência? Sim. E você atribui a quem essa violência? O que falta para que tenhamos mais paz? Prender os bandidos e pronto. Prender o bandido? É. E isso aí depende de quem? Dessa prisão de bandidos? Depende de um sistema político mais evoluído, depende de maior segurança, claro. Nós precisamos de segurança, de educação, de saúde. Você acha que a educação interfere nesse aspecto ou não tem nada a ver? Poderia ser um povo educado, mas violento? Podia ser um povo educado. Sem violência. Sem violência. Você acha que a cultura diminui, com a cultura podemos diminuir a violência? Sim. Com certeza. Com certeza. É, né? Porque a pessoa culta, ela pensa mais, ela se ocupa mais, ela cria mais condições de crescer cada dia, vai ocupando a cabeça e não tem tempo de criar situações de conflito dentro da nossa sociedade. Sim, porque aí se a pessoa se entreter no negócio, ela só vai querer ficar naquilo. Ela não vai querer procurar outras coisas. E você com a música, então, fica todo dia ali, você ensaia muito? Ensaio. Tipo assim, quando tá vindo música nova, eu ensaio bastante pra ver qual a música que eu achar melhor e eu vou e canto. Você vai e canta. Você tem música de sua autoria, não? Não. Você já gravou CD? Eu gravei, sim. Eu gravei no grupo, mas agora eu vou gravar o meu. O seu CD? E na gravação do seu CD, você gravaria uma música da Darcy Martins? Claro. Gravaria? Muito prazer. É? É. Será que se você gravar uma música da Darcy Martins, você vai fazer sucesso com a música? Tomara. Posso cantar um pedacinho? Pode. Não sei se você vai gostar. Uma musiquinha bem de adolescente. Ela fala assim: cuidado, garota, aqui neste salão tem um espertinho com a cara de vilão. Tem um gavião. Tem um gavião, não vale a pena se arriscar. Tem macho cara de pau, diz que é, mas não é não. Tá querendo aproveitar de qualquer situação. Sai pra lá, gavião, sai pra lá, cara já. Cuidado, garota. O que você achou? Achei legal, gostei. Gostou? Gostei. Vai pegar? Vou. Vai pegar, não vai pegar? Vou. Já pensou você cantando numa festa? Cuidado, garota. Tem, o povo. Tem. Olha, vai dar. Vai dar o que falar. Sim. Então eu vou incentivar para você gravar essa música minha cantando e fazendo o maior sucesso por aí. No meu programa, então, toda vez que tem programa, pelo menos 2 vezes por mês. Tá bom, eu vou. Enfrenta? Enfrento. Ah, tá bom então, olha aí. Então o que você vai cantar hoje? Tô. Não tá tremendo? Não, já tô acostumada já. Ah, já se acostumou, né? Quantos anos faz que você tá mesmo assim na frente de câmera, cantando aí, em programa, em show? Faz quase 3 meses já. 3 meses já? Tá bom então, querida. E quando eu tinha 5 anos, eu não enfrentava televisão, né? Agora que eu comecei. Agora tá virando estrela, né? Sim. Já é uma estrelinha. É. Olha, parabéns a Sueli, né, gente? Que gracinha, que menina que tá... Olha, tá vendo, gente? Serve pra vocês, não tenha vergonha. Enfrenta uma câmera, enfrenta a sociedade, desperta o desejo artístico que tem dentro de vocês. Nós vamos para um pequeno intervalo. Suelen aparece cantando pra vocês agora. Chama o sol,
nós ouvimos a Suelen cantar. Veja bem como ela está se despertando para o mundo musical. Suelen, nós trocamos a música, sabe por quê? Sabe por que eu fiz você trocar a música? Não. Adivinha por quê? Você ficou triste? Não. Ficou triste? Não. Eu quero te agradecer por você ter atendido o meu pedido. Tá bom. Não tem problema? Não, nem... Porque ali fora, atrás dos bastidores, tinha uma pessoa ali que falou que queria ouvir o Alô. Falou, pede para mim o Alô, pede para ela cantar Alô, eu gosto tanto dessa música. Então a gente inverteu a música de última hora. No primeiro bloco, aliás, quando eu te entrevistava antes de você cantar, nós apresentamos a música de Sandy Júnior. Aí cantamos Alô. Então eu quero avisar os nossos internautas que foi mudado não por causa da Suelen, mas justamente por causa de uma pessoa que pediu. E você foi tão boazinha, atendeu, né? Atendi, é sempre assim. É, né? É. Então, Suelen, nós estamos com curto tempo hoje, porque nós estamos correndo um pouquinho com nossos horários, mas eu deixo o convite aberto para que você compareça outras vezes em meu programa, porque é muito bom fazer programa com criança, porque incentiva as outras crianças também, para que venha no mundo artístico, né? Preencher o seu tempo, desenvolver uma personalidade diferente, um comportamento diferente, porque a música, a cultura educa o homem, não é verdade? É verdade. Então, e aí, o que você quer mandar para os nossos internautas? Queria mandar um beijo. Queria agradecer você também. Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha mãe por estar me ajudando por tudo, a você por ter me convidado aqui no seu programa e aos internautas que estão em casa. Muito obrigada, Suelen. Eu é que agradeço de você estar aqui com essa idade, enfrentando esse trânsito e vindo com a mãe. Josefa, e aí? Você está dando maior incentivo para sua filha? Estou, bastante, né? Eu falo para ela que ela tem que correr atrás do futuro dela. Se é o que ela quer, realmente, ela tem que buscar. É claro, e ela acredita muito, não é? Muito. Ela gosta, ela faz o que ela gosta. E ela tem vontade de chegar... virar uma cantora profissional, né? Eu falei para ela, para isso ela tem que estudar muito para poder conseguir. Mas olha, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada por você trazer a Suelen. E numa próxima oportunidade a gente vai dar mais tempo para a Suelen cantar outras músicas, ou pelo menos 2 músicas. Josefa, eu quero agradecer a sua presença e boa sorte para você, dê muito apoio para ela, porque ela vai longe. Tá, obrigada. Eu que agradeço também por você ter chamado ela para estar aqui, né? Que é uma oportunidade que é muito boa. Mídia é mídia. Eu sempre digo para meus companheiros, para a pessoa que está se destacando em qualquer tipo de mercado de trabalho, ou um profissional, gente que seja uma caixinha de fósforo num fio de barbante. Mídia é mídia. Divulgue. Como que é? Apareça e cresça, não é isso? Isso. Então tá bom, Sueli. Vamos conversar então na música Tem Gavião no Pedaço, que é a minha música. Tem Gavião no Pedaço. Agora, você só vai gravar essa música se o dia que eu ouvir você cantando, você estiver cantando assim, da melhor maneira possível, do jeito que eu quero. Daí eu te falo, não pode gravar minha música. Combinado? Combinado. Então tá bom, muito obrigada, querida. Vamos dar um beijo? Vamos. Tá? Boa sorte, tudo de bom, sucesso. E você também, querida. Muito obrigada, tá, pela presença. Gente, então vamos para o terceiro bloco agora, com o doutor Michel, e aproveitando toda essa clientela que está aqui para saber mais sobre HPV, vamos trazer dentro de poucos instantes o doutor Michel, que nos dá assessoria no programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza, sempre que ele é chamado. Eu quero agradecê-lo antecipadamente, dentro de poucos minutos. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa, com assunto atual e que está em evidência. As vacinas estão sendo assim divulgadas. Nós estamos com vários trabalhos aí a nível de estado, a nível de país, que eu acho que é uma coisa muitíssimo boa. E para explicar melhor sobre a causa do HPV, esse vírus, nós trouxemos hoje o nosso médico aqui, Dr. Michel Mandelmann,
E ele é um especialista, ginecologista, e está sempre assessorando o nosso programa. Eu quero agradecer a presença dele mais uma vez e vamos ver então o que ele traz de novidade em cima também do mesmo assunto que está sendo cogitado a nível de mundo. Boa noite. Boa noite, Darcy. É um grande prazer estar aqui com os internautas na TV Tudo, Saúde, Arte e Beleza. E vamos esclarecer, né, esse novo programa do governo a respeito da vacinação, inicialmente em pré-adolescentes, contra o vírus papiloma, vírus humano, o famoso HPV. Então, nós temos aqui hoje a Suelen, né? A Josefa participando do programa. Vilma. A Vilma participando do programa, que também já tem seus netinhos, né, Vilma? Tenho 5 netos. 5 netos. E você acha que essa entrevista vai ser importante para o seu conhecimento também? Muito importante. Para passar para os seus filhos, para todos, né? Para todas as pessoas que se necessitarem, lógico. Então, gente, acredito que é um assunto que nós precisamos divulgar mesmo. Doutor Michel, estamos aí com esse trabalho na TV, estamos com esse trabalho nas prefeituras, essa vacina está sendo aplicada. Agora, o que o senhor pode nos dizer desse trabalho do governo, desse problema da parte da presidente, sei lá, a nível de mundo, está sendo uma divulgação, no seu ponto de vista, excelente, já haveria de ter feito isso com antecedência, porque já adiantou muito. Dê o seu parecer, fala um pouco o que é o HPV, se o HPV é um único vírus, se é uma quantidade, explica para os nossos internautas o que pode acontecer, como é a transmissão, porque ninguém sabe como é transmitido. Sabemos da AIDS, então eles ficam em cima da AIDS, em cima de outra doença, e normalmente o HPV era um assunto que não era muito comentado, apesar de você já ter vindo no meu programa e falado sobre o HPV, mas ainda não basta. Vamos falar mais. Eu gostaria que você explicasse aos nossos internautas, às mães, aos avós, aos nossos jovens, que tem uma jovenzinha aqui de 11 anos, explicasse mais detalhadamente sobre o que é o HPV, formas de transmissão, meios de transmissão e sobre a vacina especialmente. Mais uma vez, boa noite. Bom, gostaria de agradecer novamente a presença. Hoje em dia, Darcy, internautas, os convidados que estão aqui na mesa, queremos ou não, o mundo mudou. Ou seja, relação sexual em jovens hoje é muito comum. Tá? E a gente sabe que algumas vezes pode haver transmissão via sexual de alguns micro-organismos, principalmente o HPV. O HPV é um vírus. Tá? Já foi feito estudo que existe mais de 200 tipos do vírus HPV. E para classificá-los, eles são numerados em números. Hoje em dia, existe esse programa, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, que antigamente existia a vacinação somente na rede privada. E esse estudo é recente. O meu parecer, na medicina tudo é baseado em estudos, Darcy, e como foi feito um estudo recente, é muito cedo para você dar uma opinião. Eu acredito que realmente isso vai contribuir bastante para a prevenção contra doenças, exatamente, contra doenças que o vírus HPV pode causar. Bom, vamos lá. Como é que é aplicada essa vacina na rede privada? Ela é aplicada em 3 doses, no zero, vamos dizer assim, zero, entre aspas, 0 vezes, quer dizer, no primeiro momento, depois de 1 mês e depois de 6 meses. Isso para um tipo de vacina. Existem 2 tipos de vacina, a bivalente e a tetravalente. Essa para bivalente. E a tetravalente no início, no 2º mês e no 6º mês. Bivalente, tá? São 2 tipos de vírus, o 16 e o 18. Tetravalente, 4 tipos de vírus, o 6, 11, 16 e 18. Tá? Os mais virulentos, os que têm maior potencial para causar uma doença que é terrível entre as mulheres, que é o câncer de colo do útero, é o 16 e 18, além de outros também. Mas esses são os mais virulentos. Respondem por pelo menos uma estatística, 70% a 80% dos casos de câncer de colo do útero. 70% a 80%. 16 e 18. Exatamente. Então, nesses 2 tipos de vacina, pelo menos contra a atuação desses vírus,
tá, a vacina está presente. Bom, esse Programa Nacional de Imunização realmente tem todo um estudo baseado que descobriu-se quanto mais cedo a aplicação da vacina, maior o tempo de imunização. Então, esse programa começou em dia 10 de março de 2014, obviamente esse ano, que inicia-se com meninas de 11 a 13 anos, e em 2015 já tem um projeto de aplicação da vacina, que é a tetravalente, tá? A partir de meninas de 9 anos. Ele está sendo aplicado aonde? Em escolas públicas, privadas e em postos de saúde. Então é importante, é fundamental, uma mãe que tenha, tá, a criança nessa faixa etária aplicar. Ainda não, ela não é obrigatória. Se houver recusa, obviamente os pais, que são os responsáveis pela menina, eles assinam um termo para não vacinar, porque vai entrar no calendário nacional de vacinação. Bom, que mais? A grande dúvida é se dispensa o Papa Nicolau. Muitas mães já perguntaram para mim, que eu atendo meninas, adolescentes ou pré-adolescentes que vêm com as mães. Não, não dispensa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Um é preventivo, o outro, além de ser preventivo, ele é curativo também. E mais um outro detalhe, tá? A vacina, ela não protege contra todos os tipos de vírus. E o Papa Nicolau, ele pode detectar. O Papa Nicolau, só para vocês terem uma ideia, é um exame de suspeita de câncer. Quando tem alguma dúvida, você precisa complementar com outros exames, como a colposcopia, e que dá diagnóstico sempre é a biópsia. Tá? Você tira um pedaço daquela ferida, daquela lesão que chama a atenção, você verifica olho nu, qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos e coloca-se ao microscópio para saber se tem células benignas ou malignas. Quer dizer, um não substitui o outro, pode ser complementar. A vacina pode ser aplicada nas meninas que não começaram a ter vida sexual, e aplicadas nas meninas ou mulheres que já começaram a ter vida sexual. Tá? Falando ainda sobre a vacina, existem diferenças. Essa vacina bivalente não tem limite de idade, é aplicada a partir dos 9 anos. A tetravalente, segundo estudos, ainda tem limitação de idade, dos 9 aos 26 anos. Ainda não existe um estudo posterior ao que pode acontecer. O que se sabe é que existe um resultado que protege, tem um estudo que fala que a proteção contra o vírus pode chegar até de 10 a 20 anos. Então, é importante a vacinação. Tá? Hoje em dia, a prevenção é fundamental. E não adianta, a gente não pode esconder uma coisa que eu falei no início dessa entrevista, Darcy. A vida sexual está começando muito cedo. Tá? Aqui que é importante, eu sou pai, tá? E eu acho que os pais têm que ter um diálogo muito cedo hoje em relação a sexo com os filhos. A gente não pode se esconder. Assim como você fala que existe violência, a gente não pode realmente fugir disso, orientar os filhos o que acontece no mundo de hoje, como eles devem se proteger em relação a isso. Nós temos que falar com os nossos filhos, tá, como eles se devem proteger em relação a sexo. Com certeza. Então, antes de começar a ter vida sexual, já existe essa vacina. Então, na minha opinião, vale a pena e orientar em relação ao uso de anticoncepcionais, principalmente um preservativo. Tá? Como é que é transmitido o vírus HPV? Normalmente é via sexual. Ele é transmitido de pele a pele e pele mucosa. Então, realmente é muito perigoso. Perigoso mesmo. Tá? E quando pegou o vírus 1618, ele tem um grande potencial para causar o câncer de colo do útero. Não é que ele realmente vai causar, ele tem uma grande chance. Tem que ficar de olho nesses dois tipos de vírus. Além de outros também, tem o 45, tem outros. Mas realmente os mais virulentos são esses dois. Então, doutor Michel, eu acredito que essa tomada de posição, iniciativa do governo foi uma coisa muito boa. O Ministério da Saúde junto com esses órgãos todos, eles estão tendo uma iniciativa boa, por quê? Eu acredito que muita gente, quando a gente fez a primeira entrevista com o Dr. Michel falando de HPV, tinha pessoas que não sabiam a forma de contaminação com 40, 50 anos. Nossa, mas é assim? Nossa, é desse jeito? A contaminação é assim? Então, é grave. Eu acho que é fundamental essa iniciativa, né, do Ministério da Saúde e junto com outros órgãos. Eu acredito que está sendo valioso.
Quem tem dúvidas a respeito disso, tá? Existe o site da Anvisa, www.anvisa.gov, de governo.br. Tá? A Anvisa disponibiliza, né, uma série de informações a respeito de como é feita essa vacina, tá? Em que época tem que ser feito, tá? Em relação à campanha também, importante. Quem tem dúvida é entrar no site, que está tudo bem explicadinho lá. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu também acho que nós temos aqui várias pessoas que gostariam de estar perguntando alguma coisa com profundidade ou curiosidade também. Eu acho que pode aproveitar o profissional aqui, que ele está aqui para nos orientar em todos os aspectos. Me diga uma coisa, agora, o que mais eles perguntam? O homem não pega? Ele só transmite? Isso aí é um questionamento muito grande da população em relação ao vírus. Em relação ao homem, o que se observa é que as lesões clínicas são mais frequentes. Transmite, sim, pode transmitir tanto o homem quanto para a mulher. O que acontece em relação à mulher, Darcy? Que na grande maioria das vezes, tá, as lesões são subclínicas. O que é isso? Você não vê. Você vai colher um Papa Nicolau e microscopicamente aparece uma suspeita do vírus HPV. Aí você vai fazer um exame depois da colposcopia, depois da biópsia, você faz um exame de hibridização para saber que tipo de HPV está lá. E dá como resultado de baixo e alto risco e diz a numeração deles. Então, o problema realmente é que na mulher a lesão é subclínica, tá? Você não tem muito vírus, tem muita mulher que tem o vírus HPV que a gente chama que ele está lá incubado, ele está há muito tempo lá. E a mulher não sabe. Então, como é que um dos motivos que se pode pegar, infelizmente, tá? Ainda acontece isso. Lógico, a gente não pode, veja bem, a gente não está aqui para falar da vida particular de ninguém, mas ainda muita mulher sai com vários parceiros sem conhecer a vida sexual deles. Tá? Acontece isso ainda. Então não adianta. Tá? É aquilo que eu falo, né? A mulher, com certeza, conhece o corpo dela, mas da pessoa que está, se ela está saindo realmente com várias pessoas, ela não conhece a vida. Então, transmitir o HPV aí é muito simples. Tá? Então ela tem que se proteger, tá? Se ela realmente quer ter vida... Aqui, veja bem, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Aqui eu estou passando uma informação técnica, uma orientação de como se prevenir. É importante ela usar um preservativo. Tá? Previne contra a gravidez, se ela não quer, e previne contra a doença sexualmente transmissível. Agora me diga uma coisa, o homem então não precisa da vacina? Ainda não tem, ainda não está realmente indicado nesse programa para o homem ainda. Pode ser que mais para frente, tá? Por enquanto é só para as mulheres ainda, né? Para as meninas, adolescentes, nesse programa. Tá? No programa público. Tá? Na parte privada, não. Tá? Não tem ainda um limite de idade, só em relação a esses dois tipos, né? Que para bivalente não tem limite. Para tetravalente, dos 9 aos 26 anos. Doutor Michel, qual a evidência, então, a gente, para ver se existe um caso avançado, ou muitas pessoas já têm um caso avançado, como pode perceber, através de uma lesão simples, não percebe-se, como o senhor disse, existe um outro tipo de saliência ou de exposição dessa doença, que fala, nossa, aqui tem uma coisa diferente, o que será que é isso? Vou correr ao médico. Então, normalmente, quando o ginecologista vê, Darcy, ele vê aquela moça com várias verrugas ao redor da vagina que você suspeita do HPV. Então, quando é que ele vai suspeitar? Através de uma lesão clínica. Então, o que ele tem que fazer? Normalmente, ele pede exames complementares, ele pede uma vulvoscopia, que é o mesmo aparelho que é o colposcópio, que é um sistema de lentes que vê a vulva, que é a região dos pequenos e grandes lábios, e verifica a vagina e o colo do útero. Tiver realmente a ferida que chama a atenção, é feita a biópsia e mandado para análise para saber que tipo de células tem. Vai dar o diagnóstico definitivo através da biópsia. Então o médico suspeita e manda fazer exames complementares. Tá? É uma das formas. Para você suspeitar realmente se é HPV, ainda é você vendo a lesão. Porque, eu vou repetir, ainda muita mulher, tá, na grande maioria das vezes, tem a forma subclínica. A forma que você não está vendo, está incubada e está há muitos anos lá. Olha realmente o que pode acontecer.
Mas, curiosidade minha também, essa verruga, ela pode estar externa, mas quando está internamente, ela também é uma verruga ou é só uma lesão diferenciada? Não, na verdade, assim, ó, logicamente, o médico, pela clínica, na grande maioria das vezes, suspeita de algumas coisas. Se tem várias verrugas espalhadas, suspeita-se do HPV. Existe uma verruga, uma ferida única, que você suspeita que é o condiloma, que também seria o HPV, mas na forma benigna. O condiloma é uma ferida causada pelo HPV na forma benigna. Então, mas não adianta, a gente suspeita, para ter certeza é só com a biópsia. Entende? Exatamente. Tá, eu queria falar mais a respeito da vacina, que existem algumas dúvidas em relação aos efeitos colaterais da vacina. Tá? Pode ter eritema no local, um edemazinho que pode sumir. Existem alguns casos descritos de tontura, até mesmo desmaio. Então, conversando com alguns pediatras, recomenda-se que depois que a menina toma a vacina, fique pelo menos 10 a 15 minutos sentada, para evitar se vai ter alguma reação. Isso para os pais e mães não se preocuparem, tá certo? Então, é fundamental, né, na minha opinião, tá, como um novo estudo, realmente os pais levarem as meninas às escolas públicas, privadas e aos postos de saúde, para que realmente apliquem essa vacina. Doutor Michel, é uma pergunta que me veio agora. O senhor acrescentou aí que até os 26 anos. E o efeito perdura para 20 anos, a proteção? Segundo estudos, até de 10 a 20 anos, né? Tá, a defesa, né? Ela fica protegida em relação a essa vacina. De 10 anos. É aquela história, né, Darcy? A medicina ainda tem muita coisa que precisa ser estudada, né? Você não consegue chegar a estudos mais posteriores, precisa de mais dados. Então, nós estamos no início dessa vacina. Mais estudos vão ser feitos, mais faixas etárias vão ser testadas e provavelmente mais vacinas virão contra outros tipos de vírus. Com certeza. Com certeza. Agora, eu quero perguntar também, é lógico, até os 26 anos, e as pessoas de 30... Só um detalhe, até os 26 anos para vacina quadrivalente. Quadrivalente. Tá, para vacina bivalente não tem limite de idade. Tem limite de idade. E as pessoas, como está tendo a vacina para a idade até de 26 anos, 24, ou então 10, 14, e as pessoas de 30, 35 anos que possivelmente ou já tenha esse vírus, ou pegou, sei lá, foi transmitido através do ato sexual, ou elas vão perdurar com esse tratamento, aliás, sem o tratamento, sem a vacina, não existe a vacina, descobre e não tem outro tipo de tratamento, o que vai fazer com as idades mais avançadas? Olha, mas como eu falei, em relação a bivalente pode aplicar. Mas ainda a forma de prevenção, normalmente essas pessoas já têm vida sexual frequente. Então, provavelmente, elas já fazem um Papai Nicolau todo ano. Então, vamos ainda partir em relação, complementando a entrevista, é fundamental mulher que tem vida sexual fazer Papai Nicolau todo ano. Daquilo que eu falei, a gente vai insistir, a gente usa uma série de repetições para fixar na cabeça das pessoas. Tá? Um exame não substitui o outro, porque um é apenas preventivo, que é a vacina. O outro, além de ser preventivo, ele pode descobrir lesões que a gente pode ainda tratar. E ainda a vacina não pega todos os tipos de vírus. Então, vamos repetir, meninas que já começaram a ter vida sexual têm que colher o Papai Nicolau. E a gente sempre pede, está indo até um aspecto um pouco mais longe, um pouco mais ético, que tenha relação sexual com responsabilidade. Tá? Acho que você, como apresentadora, como mãe, como avó e eu, como pai, a gente tem que orientar isso. Eu sempre digo, quer ter relação? Relação sexual é uma das melhores coisas que a vida nos proporcionou, desde que se tenha com responsabilidade. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, então, acredito que ele acentuou muito bem aí, né? Tem o ato sexual com responsabilidade, mas eu acredito que nós temos ainda, não é todo mundo que tem o acesso a
esse exame de Papa Nicolau, e aqui fica como que se diz, o nosso apelo, praticamente o nosso apelo para que se faça o Papa Nicolau, apesar de que nem todos tenham acesso a Papa Nicolau, ou por falta de cultura, ou por falta de conhecimento também, gente, abram os olhos. Então, acho que o negócio é ter uma parceira que você ama, que você gosta, e qualificar esse ato sexual como uma coisa privilegiada, né? Que você está, assim, amando, está fazendo seu ato sexual com mais segurança. Acho que esse também é o caminho, é um conselho também. E há uma outra grande dúvida em relação se a paciente estiver grávida. Se estiver grávida, tem que realmente avisar imediatamente o laboratório. Ainda não existe nenhum caso de gravidez que tenha interferindo, causado alguma alteração na criança, mas tem que avisar. Mas, a princípio, está contraindicado a vacina na gravidez. É importante deixar bem claro isso, que é uma outra grande dúvida. Certo. Josefa, como visitante, você gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor? Eu gostaria de saber, se depois que a pessoa tem, se tem o tratamento. Tem. Na verdade, tem vários tipos de tratamento, depende a lesão que o HPV causou. Tá? Você tem que fazer a biópsia, tá? E dependendo, como eu falei, o HPV, o 16-18, é o precursor do câncer de colo do útero. Existem as lesões pré-cancerígenas e as lesões cancerígenas. Tá? Ou você tem uma lesão leve, tá? Que eu vou dar um nome científico chamado de NIC1, que é neoplasia intraepitelial cervical grau leve, que 70%, 80% você não precisa fazer nada. Ou em alguns você não faz nada ou faz o acompanhamento. Você pode fazer até uma cauterização, dependendo se for uma NIC2, que é neoplasia intraepitelial cervical grau 2. Vocês me desculpem, a gente tem que algumas vezes usar alguns termos médicos, científicos. Tá? Você tem que fazer uma conização. O que é isso? Uma retirada grande do colo do útero e mandar para análise para saber se não houve invasão, tá, de outras regiões. Agora, pode chegar até o câncer. Aí, dependendo se invadiu algumas áreas ou não, você tem que fazer o estadiamento do câncer para saber se vai entrar com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia. Depende da lesão, tá? E depende do resultado da biópsia que o HPV causou. Tá? Agora, tem o HPV benigno, que é o condiloma. Em alguns casos, você faz cauterização e vai acompanhando o caso. Cada caso é um caso, como tudo na medicina, em qualquer especialidade. Nós temos aqui a nossa convidada, Vilma, que ela gostaria também de fazer uma pergunta para o doutor Michel. Doutor Michel, eu tenho algumas amigas que têm um namorado na terceira idade já. E que elas comentam que realmente eles não gostam de usar preservativo nessa idade. Então, elas comentam, não é o meu caso ainda, mas elas comentam que elas fazem sexo com muito medo. E por causa desse problema que eles não aceitam, e tem uma idade já, uma terceira idade já, não aceitam isso. Darcy, lembra que eu comentei com você de chamar um colega meu para falar sobre a respeito de AIDS na terceira idade? Tá, então, assim que terminar a entrevista, qualquer coisa a gente liga para ele para falar a respeito disso. Tem um grande amigo meu, infectologista, praticamente irmão meu, porque nós estudamos no colégio juntos, tá? E ele tem uma tese de mestrado a respeito de AIDS na terceira idade. Então, existe muito homem, tá? Eu não sei se ele tem uma estatística, eu não sei qual foi a frequência que ele estudou em relação ao homem e à mulher, mas ele me contando que tem muito homem acima de 60 anos que está com AIDS. Tá? Então, se ela realmente, a mulher nessa faixa etária, se ela está com um namorado novo, ela tem que conhecer muito bem o parceiro. Investigar, sabe? Ela tem que investigar a vida sexual dele. Se ela quer ter um novo relacionamento, eu acho que realmente a mulher, graças a Deus, tá, é um ser inteligente, culto, e tem que investigar muito bem a vida sexual dessa pessoa. Tá? Porque aumentou muito a AIDS na terceira idade. Né? Então, sabe, realmente é perigoso? Se não conhecer a vida sexual, corre o risco de pegar AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Corre mesmo.
Doutor Michel, uma alternativa seria pedir, antes desse contato sexual, ou na fase de namoro, antes de ir para a cama com o homem, vamos falar claramente assim, pedir um exame de AIDS, isso resolveria o problema? Muitos casais, eu recebo namorados em consultório, no serviço público, e eles, antes de começar a ter vida sexual, eles têm uma conversa muito franca, um olhando no rosto do outro, para cada um pedir o seu exame antes de começar a ter vida sexual. Muitos casais têm feito isso, tá? Tá, eu peço para eles as principais... O que não falta, Darcy, tá? São doenças sexualmente transmissíveis. Eu peço as principais, tá? É aquela história, né? Mas, da mesma forma que eu peço, tá? Eles têm que ter consciência, já que vai se tratar de já está se tratando de um relacionamento honesto e vai se tornar talvez um relacionamento íntimo. Se der alguma alteração, como é que eles vão proceder o relacionamento depois dessa alteração do exame? Isso é importante, tá? Tá? É aquela história, você tem que prever o que vai acontecer depois. Eu acho que, além de ser médico, você tem que ser amigo, tá? Da mulher que você praticamente trata e do namorado, marido, companheiro que está junto. Tá? E se der alguma alteração, o que vocês vão fazer? Já que vocês estão pedindo o exame. Tá? Alguns pensam um pouco, falando, nós vamos conversar, vamos tratar. Então, realmente, quer que eu peça? Eu peço, só que eu vou mais além. Tá? Porque você tem que ser amigo e tem que ser honesto, que pode ter alteração ou não. Tá? A gente nunca pode... Que é na minha opinião, é um relacionamento muito franco, né? Eu acho que vale a pena, sabe? Se vai começar a ter um relacionamento, tá, pensando em sexo, e você ainda não conheceu a vida sexual, não conhece a família da pessoa, por que não? Né? Tá? Hoje em dia a gente se previne contra tudo. A gente previne contra... Por que nós colocamos grades nos prédios hoje em dia? Para se prevenir contra assalto. Então, por que não se prevenir em relação a isso também? Tendo uma conversa franca e íntima e sabendo o que vai acontecer depois. Tendo uma atitude antes séria e adulta e depois também. Gente, eu acho que o que ele estava dizendo é uma forma de você amar mais, ter tranquilidade, ter assim transparência no relacionamento, né? E viver intensamente esse momento a dois, que eu acredito que é a melhor forma de se viver, de se compreender, né? Ser franco um para o outro e verificar até que se no início vai fazer um exame, deu alguma coisa, claro, o parceiro ou a parceira vai ficar com medo, nossa, já corta por aí, ou então prossegue, ou então corta, né, de uma vez, procura o médico. O doutor Michel, por exemplo, é um grande amigo, da maneira como ele fala, que ele trata seus não é nem clientes, seus... nome específico, pacientes. Trata seus pacientes, é um tratamento amigo, transparente. Às vezes a pessoa tem medo de chegar até o médico, falar que queria isso, queria fazer o exame de AIDS. O exame de AIDS é um bicho de 7 cabeças para todo mundo. A maioria tem medo de fazer, de causar, né, de ter. Para Natal já é uma rotina a gente pedir, né? Então, já é uma rotina. Então, por isso, gente, eu acho que a gente tem que buscar recursos de todas as formas para que tenhamos uma vida mais tranquila e mais duradoura, né? Porque num lapso de prazer ali, a gente pode ter um arrependimento para o resto da vida. O prazer virá uma desgraça na vida da gente, que não é o caminho. Então, nós tivemos, assim, acho que uma explanação boa. Você tem mais alguma pergunta a fazer, Josefa? Não? Você tem, Vilma? Está satisfeita? Então, acredito que estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Dr. Michel aqui, que tem nos dado assessoria sempre que o chamamos, ele vem. Então, eu quero agradecer ao Dr. Michel. Não sei se o senhor tem mais algumas colocações para estar falando para os nossos internautas. Só fixar que realmente essa campanha está no início. Vale a pena os pais acompanharem as meninas para fazer essa vacinação, tirar dúvidas a respeito, tá, do que realmente o que ela pode trazer. Tem o site da Anvisa, www.anvisa.gov, de governo.br, tá? E se for ter relação,
tenha relação sexual com responsabilidade, sabendo o que pode acontecer. É aquela história. Se você vai beber um carro e vai dirigir, você sabe o que pode acontecer. E ter relação sexual, tá, sem qualquer tipo de proteção, você também sabe o que pode acontecer. É isso aí, gente. O Dr. Michel está à disposição de todos para saber mais e mais sobre HPV, sobre outras doenças sexualmente transmissíveis. E eu acho que ele está aí para prevenir, né? Não sei se tem meio de contato, algum site. Bom, meu e-mail, Darcy, é mandelman@ig.com.br. Como é um sobrenome, como eu falo na rádio, é um sobrenome um pouco diferente, M de Maria, A de Ayrton, N de Nair, D de Dado, E de Elefante, L de Luiz, M de Maria, A de Ayrton, N de Nair, mandelman@ig.com.br. Eu estou, como você está, na maior comunidade mundial hoje em dia, que é o famoso Facebook, tá? E eu faço parte de alguns sites, uns sites de palestras, qualquer coisa, entre em contato com você, tá? Passa, tá? A gente está começando a dar palestras, né? Para empresas, indústrias, a respeito de assuntos relacionados à minha área, tá? Explicando de uma forma popular, para o grande público entender, tá? Tá. Então, relacionados à menopausa, relacionados a exames de prevenção, aspectos práticos de um pré-natal, a famosa endometriose, que é o famoso, entre aspas, mal do século, né, que pega uma série de mulheres em idade fértil, que pode prejudicar a sua fertilidade, dificultando a mulher engravidar. Então, estamos aí para isso. Darcy, acho que a nossa função no mundo é ajudar. Tá? O ser humano veio aqui para ajudar, não para prejudicar. Infelizmente, tá, segundo a cultura, ou segundo a consciência de alguns, acontece ao contrário. Tá? Mas estamos aí. Tá? Então, só repetindo, relação sexual com responsabilidade, e a função dos pais é sempre orientar os filhos da melhor forma possível para que eles não tenham consequências, tá, que possam prejudicá-los na vida depois. É isso aí, gente. O programa TV Tudo, Arte, Saúde e Beleza está sempre à disposição, trazendo palestras com vários profissionais. E na próxima palestra nós vamos ter o Dr. Alceu, psiquiatra, mas o Padre Surrel, que também vai nos dar entrevistas sobre cura da alma, que vai emendar com a palestra, com uma entrevista do Dr. Alceu, que é um psiquiatra, que ele vai também abordar o assunto sobre psiquiatria e a religião, aproveitando o gancho do Padre Surrel, que vai expor o assunto sobre cura da alma, né? Que nós estamos precisando de muita cura da alma. Nós estamos vendo esse mundo conturbado, acontecendo, matando, como mata uma formiga, como mata um cachorro, que também hoje não pode nem matar o cachorro, nem um gatinho, mas eles matam gente como está matando formiga e barata. Então ele vai falar muito sobre esse aspecto, por que o mundo está caminhando para esse nível, e nosso programa está sempre trazendo assuntos interessantes. Eu procuro divulgar bastante, porque acho que é o caminho para a conscientização da população. Então, eu quero agradecer muito a presença da Vilma. Muito obrigada, Vilma. Não, imagine, eu agradeço o seu convite. Fiquei muito feliz em ajudar e participar com vocês. Obrigada. Quero agradecer a Josefa, mãe da Suelen. Viu, Josefa? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela Suelen, essa cantora mirim maravilhosa, né, que está despontando aí como estrelinha, certo? E compareça sempre no meu programa. E muito obrigada mais uma vez, doutor Michel, pela sua participação tão ativa, tão consciente e de grande valia para a gente, para a nossa população. Imagina, Darcy, você que recebe todo mundo muito bem, não é demagogia, eu sou super bem recebido por você, pelo seu marido também, tá? E eu estou sempre à disposição, Darcy, o que precisar de mim, você conte comigo. A não ser que eu tenha alguma intercorrência. Muito obrigado. E assim nós estamos nos despedindo mais uma vez do programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza. E eu queria deixar um beijo grande no coração dos nossos internautas e que fiquem sempre ligados, www.tvorkut.com.br, porque vocês vão ter sempre, neste horário, das 18 às 19 horas, sempre um bom programa. No programa passado nós tivemos encontro de corais, agora hoje nós tivemos aqui com um assunto importante, que é a espiritualidade, Anel dos Anjos, a cantora mirim e essa grande explicação, explanação do HPV que nos orientou tanto.
E muito obrigada a todos. Um grande beijo no coração de todos vocês.